Conectando seu Facebook Live. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor, meu Deus, nessa manhã. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade que temos, Senhor, meu Deus, de invocar o Teu santo nome, Senhor, meu Deus, ao lermos a Sua palavra, ao meditarmos nela, Senhor, que o Senhor Espírito Santo nos conduza, Senhor, meu Deus, em graça e favor, Senhor, que não seja a nossa mente humana a conduzir, Senhor, meu Deus, ou a induzir, Senhor, mas muito pelo contrário, que a nossa mente seja levada agora ao trono da graça de Deus, e o Senhor nos fortaleça na força do seu poder, o Senhor nos avive, o Senhor nos, Pai, que Ele nos impulsione, Senhor, meu Deus, Pai, para que de forma, Senhor, possamos avançar em Ti, Senhor, e no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, quando chegarmos diante, Senhor, meu Deus, dos mares, dos rios transbordantes, Senhor, meu Deus, e das grandes tempestades, Senhor, nós não paremos, Senhor, mas continuemos a prosseguir, Senhor, meu Deus, em fé, em graça, em favor de Deus. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que possamos ser fortalecidos na força do Seu poder. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, meu Deus, Pai querido, fundamentados e enraizados, Senhor, meu Deus, Pai, que na rocha que é Cristo, Senhor, e dele vem a nossa esperança, Ele é a esperança, Ele é a nossa, Senhor, fortaleza, Ele é o nosso socorro presente no dia da angústia. Senhor, meu Deus, eu louvo a Ti, Senhor, meu Deus, pela oportunidade que temos nessa manhã, Senhor, de buscarmos mais a Sua face, a face do Deus de Israel. Declaramos que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Teu reino dura para sempre, Pai. Declaramos que no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que nada e ninguém pode parar aquilo que o Senhor iniciou, Senhor, meu Deus. Então, eu quero declarar, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Deus, que todo o avanço, Senhor, meu Deus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sejam contemplados, Pai, de uma maneira muito especial neste domingo, Senhor, meu Deus, nesse dia do Senhor, Pai, para que possamos, Senhor, ser avivados no Senhor, no Teu poder, no Teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus começa agora a encher a cada coração, a promover uma explosão de Deus, um dunamis de Deus, Pai, que no nome santo e poderoso de Jesus, Pai, que toda a presença de Deus seja liberada dentro de cada um de nós, Senhor, meu Deus, fortalecendo-nos na força do Seu poder, Pai, que possamos estar, sim, todos revestidos, Senhor, pela armadura de Deus nessa manhã, Pai, desde o alto da cabeça à planta dos nossos pés, coloquemos o capacete da salvação, cinjamos, Senhor, meu Deus, os nossos lombos com a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a Sua palavra, Senhor, estejamos, Senhor, calçados com as sandálias do Evangelho da Paz, muito bem aparamentados, Pai, que como um exército pronto para o combate, Senhor, meu Deus, nos prepara, Senhor, meu Deus, todo o poder para todo o combate, Senhor, meu Deus, e nos prepara para a vitória, nos prepara, Senhor, para sermos mais do que vencedores, porque vencedores já somos, mas somos mais do que vencedores, Senhor. Então nos prepara nesse dia para grandes vitórias, para grandes, Senhor, meu Deus, forças, para grandes, Senhor, meu Deus, combates, mas também para grandes vitórias, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, anima o nosso coração, anima a nossa mente, Pai, anima, Senhor, meu Deus, tira toda angústia, tira todo o peso, tira, Senhor, todo o pesar, tira toda a tristeza, Senhor, manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai, assim seja, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus, um bom dia a todos, Deus abençoe a todos vocês, queridos, eu quero agradecer, né, um bom dia aqui para minha filha Brabi, Deus abençoe, minha querida, Deus abençoe, a Vera Kramer, Deus abençoe, a Maria Taide, as nossas escudeiras fiéis aqui, ao Pablo, Andressa, Deus abençoe, a Luciano, grande Lu, Deus abençoe, um abraço para você, para Fran, para Ruth Zimanski, para minha mãe Neide, Deus abençoe. Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Tudo bem? Dormiram bem? Isis Giroto, Deus abençoe, bom dia, bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, Cleusa Stankiewicz, bom dia, Andressa. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Um bom dia a todos, a Camila Camargo, a pastora Andréia, Deus abençoe. Camila, como é que estão as coisas aí? Deus abençoe, tem orado, viu? Deus abençoe, Silvinha, todos vocês, querida Eli, Silva, um grande abraço para vocês. E vamos lá, gente, nós estamos seguindo, né, uma trilha, vou chamar dessa forma, uma trilha aqui que o Senhor nos propôs, né? E iniciamos lá com Apocalipse, ou melhor, terminamos Apocalipse e iniciamos Gênesis. E hoje eu queria comentar algumas coisas que estão no capítulo 3, né, de Gênesis, para nós meditarmos nessa manhã. Lembrando, queridos, que a palavra de Deus ela é poder na nossa vida. Cada vez que você almoça, sem você saber exatamente o processo, né, de retirada de nutrientes do alimento dentro de você, do teu estômago, o teu corpo ele recebe os nutrientes que aquele alimento, né, carregou. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus,
ela vem carregada do quê? De todos os nutrientes que nós precisamos, né? Para nosso corpo, para nossa alma, para o nosso espírito. Então, quando nós ouvimos a palavra, por isso que a Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir da palavra, mas a palavra fé também, né? Ela pode ser entendida como uma explosão de Deus dentro da gente. Então, quando a gente ouve a palavra, há uma explosão de Deus dentro da gente, o qual alimenta o nosso corpo, o nosso ser, tanto espiritual como emocional e como físico, ok? Então eu quero que você creia assim nessa manhã, que você está recebendo vida e vida de Deus através da palavra de Deus, tá bom? Queridos, então acompanhe comigo, se você pode acompanhar, está com a tua Bíblia aí, acompanhe comigo no capítulo 3. Se você me permitir, queridos, eu queria fazer uma rápida leitura, tá? Do capítulo 3, né? E depois já vamos tecer aqui os comentários, tecermos aqui nas correlações, né? Atualizando essa palavra, numa busca de buscarmos um posicionamento de Deus para nós através dela nesse dia, ok? Então vamos lá. O relato do capítulo 3 fala sobre o relato da queda, né? Fala sobre o relato da queda. Então eu quero que você perceba, faça perguntas para o texto, tá? Isso é muito importante, é uma maneira de nós estudarmos, né? Você fazer pergunta para o texto, achar as respostas no próprio texto. Lembra de uma coisa, a Bíblia sempre vai responder a própria Bíblia, ok? A Bíblia sempre vai responder a própria Bíblia, tá? Nós não precisamos de nenhum outro livro que não seja a Bíblia para responder a própria Bíblia, ok? Claro, existem materiais de geografia bíblica, materiais de cultura bíblica, cultura de povos, tudo isso agrega, mas a própria Bíblia responde as perguntas que você possa ter para ela mesma, tá? Basta você pesquisar e procurar. Capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, primeiro, quem fez a serpente foi Deus. Está dizendo que uma característica da serpente, está falando que a serpente sempre era o mais astuto de todos os animais. Então depois, o que é o bom? Você poder ir no dicionário, ver o que significa a palavra astuto, tá? E pegar, para você poder entender o que era essa serpente, ok? Tá? E detalhe, compreendendo que está muito claro aqui, quem fez ela foi o próprio Deus, tá? Ponto. Lembrando que a serpente não é Satanás. Satanás pegou a serpente e ele então carrega agora com ele essa figura, né? A serpente, que hoje é o grande dragão. Coitada da serpente, isso se chama estigma, né? Ficou marcada por resto da vida dela, né? Em todos os sentidos, tá? Ela perguntou à mulher, tá? Então nós vemos aqui um diálogo, abre aspas. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. O que a serpente fez, queridos? Uma pergunta. Ela fez apenas uma pergunta, tá? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Então, enfim, sim, podemos comer, tá? Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Versos 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, além disso desejável para dela obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tá? E aqui, queridos, no versículo de número 7, então, né, onde fala que eles comeram, né, abriram os seus olhos, viram que estavam nus, tá? Eu quero só levar você rapidinho agora, né? Volta aí meia página, um quarto de página, no versículo 25 do capítulo 2, tá? Que diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Porque, assim, observe, dá a impressão que esse versículo ficou isolado lá, né? Você acaba ali de falar da criação, do sétimo dia e tal, de repente parece que fica um versículo, mas não, ali é uma introdução para esse capítulo aqui, ou para essa continuidade. Por quê? Que fique bem claro, o homem sempre esteve nu, nunca esteve vestido. Ele sempre esteve, né, diante da sua esposa ali, nu, né, no Éden, no jardim, nunca teve problemas com isso, tá? Mas agora, então, após a desobediência, após comerem, né, o fruto que não era para comer, tá? Então agora, no versículo 7, os olhos dos dois se abriram,
perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira coisa que eu quero que você pense aqui desse versículo é o seguinte: perceberam. Perceber vem de percepção, de notou-se. Então, notou-se, ou seja, realmente a gente vê que ao comer daquela fruta, imediatamente, né, essa figura de linguagem, os olhos dele se abriram, significa assim, houve um entendimento, uma clareza, tá, na sua mente, que ao enxergar, ao ver os seus próprios corpos físicos, que sempre estiveram nus, sempre, tá, notou-se que aquilo por algum motivo, que agora eles não sabiam entender por quê, mas é como se aquilo não fosse algo natural. Gente, é diferente para nós hoje. Hoje está todo mundo de roupa, tá? Se você sai sem roupa na rua, tá, você vai ser até preso, atentado ao pudor. Por quê? É normal todo mundo usar roupa. O que é anormal hoje? Hoje é normal ficar sem roupa. Tá? Agora, o que era o normal para eles naquela época? Ficar sem roupa. Esse era o normal. Não existia outra referência de vestimentas. O normal para eles, a vestimenta deles era a pele. Então, o ficar nu era algo absolutamente normal. Para nós, quando nós lemos aqui, isso hoje, e ao comer eles viram que estavam pelados. Tá? Para nós, entenda isso, tem um sentido completamente diferente, porque para nós hoje, o pelado é antônimo de estar vestido, e para nós hoje todo mundo está vestido. Então, o correto, o normal é estar vestido. Tá? Agora, entenda o seguinte, então, a nossa vestimenta de hoje, na verdade, é o quê? Tá? É o contrário do que Deus fez para mim e para você, tá? E que se tornou normal e comum e correto para nós hoje. Ou seja, se não houvesse o pecado, tá? Imagina a cena hoje, todo mundo peladão nos países, na rua, andando de bicicleta, porque foi o que Deus criou. E não havia vergonha, não havia sensualidade por causa disso, não havia descrédito por causa disso, não, porque era algo puro, algo, né? Deus fez assim. Então, observe que o pecado, tá, traz o quê? Traz uma revelação, entendeu? Que faz com que projetem-se uma ação para si mesmo, com base, não sei aonde, porque não havia outra referência, não havia referência. Nós estamos errados, tem povos que estão vestidos. Não, só existia eles ali, né? E sempre foram daquele jeito. Então, da onde veio essa vergonha? Da onde veio, né? Essa coisa de perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tá? Por quê, queridos? Por que né, veio essa coisa, essa percepção? Tá? Então essa é uma pergunta que você precisa responder. Tá? Anota ela aí. Primeira pergunta que você precisa responder. Por que eles ficaram, após receber conhecimento, o que o conhecimento que eles receberam naquele momento produziu um sentimento e e a falta de algo que não havia referência, tá? Então você tem que responder essa pergunta. Versos 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, então agora vem um segundo cenário, porque Deus sempre vinha toda a virada do dia falar com eles. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Correram entre as árvores, se esconderam como se isso fosse possível, tá? Como um ato de vergonha, um ato de quem está fugindo, como um ato de quem já se autocondenou, como um ato de quem já se autoculpou, e a maneira de ele talvez se punir é se esconder daquele que é vivo, daquele que reina e daquele que criou todas as coisas. Então, assim, com quem diz... Então, observe que o próprio ser humano encontrou o quê? Uma saída. Uma saída para quê? Uma saída para não ter que enfrentar, né, uma nova situação. E qual foi a saída que ele encontra? Fugir de Deus. Queridos, será que hoje as saídas que você tem buscado para a sua vida financeira, familiar, ao contrário do que você imagina, não está sendo promovida em fugir de Deus? Ou você é do tipo que vai até Deus? Quantas pessoas hoje estão se separando do seu cônjuge,
tá? E a gente fala, vem para a igreja, vem conversar com a gente. Queridos, eles querem ir para o advogado, eles querem ir para o cartório, fazer o cancelamento do seu contrato matrimonial. Né? Observe, eles não querem fazer o que é certo. Eles querem permanecer no erro. Tá? Então, é algo que parece que o certo é algo incomum. O correto é algo errado, né? E não é, né? Mas é o que aquela aquisição daquele conhecimento sem um amadurecimento provoca na vida das pessoas. Por isso que hoje muitas pessoas que têm muito conteúdo e muita informação na sua mente têm um vasto conhecimento, mas não têm um amadurecimento para carregar isso. O que acontece? Vira uns desenraizados. Não consegue ficar em lugar nenhum, parar em lugar nenhum, não consegue, sempre está fugindo de um lado para o outro, nada está bom, todo mundo não presta. Né? Por quê? Porque está carregando informações que não tem maturidade para carregar. Tá? Parece que o que eu estou falando hoje parece que é uma apologia à ignorância. Não, é uma apologia a você permitir que Deus vá conduzindo a sua vida fase a fase. Tá? E para isso você precisa confiar em Deus, ter os seus tutores, sim, aprender mais, sim, né? Tudo que você pode aprender que Deus te permite, mas nas coisas concernentes a Deus, ao céu, às esferas espirituais, você precisa e permitir que o Espírito Santo vá lhe ensinando todas as coisas de tempo em tempo. Versículo seguinte, que diz assim, versículo de número então 9: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Adão, onde você está? E aqui eu sempre friso isso, eu falo assim, Deus não chega para Adão e fala assim, Adão, o que você fez? Que besteira você fez, filho? Primeiro ele fala assim, deixa eu transliterar isso aqui. Deus chega para Adão e fala assim, onde você está? Mas é como se Deus chegasse para Adão e falasse assim para Adão, Adão, por que você está escondido nas árvores? Adão, por que você está se escondendo de mim? Adão, por que você está com medo agora? A resposta que vem rápida na mente dele, porque eu pequei? Você acha que Deus não sabia? Você acha que quando Deus colocou o homem lá, ele não sabia, na sua onisciência? Entendeu? O que está difícil de entender, Deus entender aqui, e Deus está tentando compreender, como se ele precisasse compreender alguma coisa, deixa eu tentar entender, Adão. Por que o pecado faz você automaticamente, inconscientemente, fugir de mim? Observe isso, Adão. Se preocupe porque a partir de agora você vai ter que lutar contra isso. A partir de agora, a tua maior luta não é contra o próprio pecado, porque o pecado você já entrou nele e agora ele já faz parte da sua vida. A sua maior luta agora vai ser lutar contra as consequências desse pecado, porque as consequências dele é afastar você de mim. Querido, você sabe quando eu, pastor Alex, quando eu sei que o irmão está em pecado? Ele tem uma lâmpada que acende, uma lâmpada vermelha na cabeça dele, e eu sei que não. Eu sei quando as pessoas estão em pecado, quando elas se distanciam de mim, quando elas se distanciam da igreja, quando elas se distanciam, né, dos grupos de comunhão, quando elas se distanciam dos cultos, quando elas se distanciam da live. Por quê? Pastor, não é, pastor, é que não gostam de você. Não, não é, queridos. Porque eu não estou aqui por minha causa. Eu vou até confessar uma coisa para vocês, irmãos. Nesses últimos dias, né, todo dia eu ensaio para dizer para vocês que é a minha última live. Todo dia eu ensaio. Então, assim, deixa eu confessar para vocês um pecado meu. Por mim, eu já não estaria mais aqui. Então, não agradeça a mim, não ache que eu sou bom. Não, por mim, Alex, eu não estaria mais aqui. Tá? Agora, pelo amor que Deus tem a cada um de vocês, aqueles que durante o dia mais de 100 pessoas acabam dando uma olhadinha, né, e se alimentando. Então, veja bem, é algo que Deus está promovendo. Né? Se eu sair, Deus põe outro. Né? Se eu parar, você vai para outro canal e não tem nada de errado nisso, é o que você tem que fazer mesmo, tá? Porque você não pode ficar sem alimento. Tá? Talvez eu fique meio chateado, triste, porque a minha própria igreja, né, que eu gostei que mais pessoas estivessem, né, se alimentando, tá? Mas o que Deus tem falado é o seguinte, tá? É essa luzinha vermelha, queridos. Porque assim, o que foge de Deus? O que foge de Deus? Mas é que eu tô com preguiça. Mas é que hoje é domingo. Queridos,
Eu duvido, se você tivesse uma viagem hoje marcada, né, e o teu voo saísse às 3 horas da manhã, uma viagem internacional, ao redor do mundo, para Miami, para os Estados Unidos, para a Europa, Londres, Paris, Alemanha, Israel. Ah, você nem dormiria à noite, queridos, tá? Por quê? Né? Porque é algo que você deseja muito. Agora, o porquê que você não sente a mesma coisa quando é para ouvir e ouvir da palavra de Deus? Ah, porque você é uma pessoa má? Não, queridos, não é. Adão não era mau. Não é porque Adão não comeu ali com a Eva, eles eram pessoas más. Não, não eram. Mas porque o pecado estava operando dentro deles. É isso que eu quero que você entenda. O teu maior desafio hoje não é fugir do pecado, até porque Jesus morreu pelo teu pecado e pagou tudo que era contra você. Agora entenda uma coisa, Jesus pagou a condenação que o pecado traz, agora a consequência não. A consequência eu tenho que combater, você tem que combater. Então qual que é o nosso desafio hoje? Nós combatemos a consequência do pecado, não o pecado. O pecado Jesus já pagou. Agora qual a consequência? Esse pecado que nós carregamos, né, o reflexo, a consequência desse pecado que carregamos, ele faz com que? Faz com que a gente não queira estar com Deus sem motivo. Sem motivo. Você não é mal por não. Não, é algo assim, quando você vê, você não está com vontade, quando você vê, você já quer desistir de tudo, já quer parar, fala, não vale a pena. Né? Observe que nós estamos caminhando para um mundo totalmente individual, mecânico, egoísta, onde cada um só pensa em si mesmo, todo mundo pensa em ganhar algo em cima do outro. Pode perceber isso. Não há algo parece que verdadeiro, puro, aquela coisa assim, não, tipo, eu estou fazendo algo, mas o que você está ganhando em troca? Quanto você está ganhando nisso? Ah, pastor, você está aqui porque você ganha da igreja, porque senão você não estaria, né? É um pré-julgamento, mas assim, ainda existem pessoas, irmãos, que estão fazendo por amor. Ainda existem pessoas que estão fazendo por paixão, ainda existem pessoas que estão fazendo por um chamado, que da mesma maneira que o pecado te chama para você se esconder, tá? O Espírito Santo te chama para você se apresentar. Eu posso garantir a você que hoje, né, nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos chamou para nos apresentar. Eu sei que você também está cansado, eu sei que também você está com sono, eu sei que também você gostaria de estar, como diz o pastor Marcos, no monte de cobertas agora, mas você está aí. Você não entende nem porquê, você está fazendo força para falar, meu Deus, que hora que acaba esse negócio logo aí, para parar de dar coraçãozinho, deixar um recado, entendeu? Mas entenda que isso não é a tua maldade, não é maldade sua, não. Isso é uma consequência do pecado, tá? De uma natureza de pecado que tem sido o quê? Tem sido transformado dia a dia. Quanto mais você está na presença, mais isso vai ficando fraco na sua vida e mais vontade você tem de estar perto do seu Criador. Quanto mais distante você está, perceba isso, quanto mais distante você está de uma leitura bíblica, de uma oração da casa do Senhor, mais isso vai crescendo de você e levando você cada vez mais para trás das árvores e menos para frente da presença do Senhor. Talvez essa seja a mensagem de hoje, mas deixa eu arriscar continuar mais um pouquinho aqui, bem rapidinho. Então, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Observe que foi outra pergunta. Primeira pergunta que Deus faz, aonde você está? Onde está você, Adrão? Que é a primeira preocupação dele. A segunda é, quem lhe disse? Alguém contaminou você. É como se Deus estava falando assim, eu sei que você não caiu porque você quis. Eu sei que alguém foi. Eu sei que foi aquele miserável, aquele chifrudo, aquele anjo, né, resplandecente que agora é um decaído, é um devasso, é um terrível que é Satanás. Né? Então, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da qual lhe proibi comer? Aqui é a terceira pergunta. Ele fala assim, Adão, onde está você? Quem disse para você que você estava nu? E você comeu? Observe que são 3 perguntas para 3 situações diferentes. Não interliga uma a outra. Pense separadamente para você ter uma revelação profunda disso. Tá? Você comeu? Aqui Deus está falando assim, você me desobedeceu, filho? Eu falei para você, não sai de casa hoje. Eu falei para você, né, vem para casa hoje. Eu falei para você, não faça isso. Por que você não me obedeceu, filho? Olha, mas entenda que é um pai, queridos, que está aqui disciplinando, mas ele não tá punindo ainda não, tá? 12, disse o homem, então disse o homem, agora o homem responde, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Queridos, a resposta está errada. Deus falou assim, porque olha assim, Deus pergunta para quem? Para Adão, você comeu? Ele não fala, vocês comeram? Você comeu?
A resposta era sim, eu comi. Tá? Daí, olha a outra pergunta, né? Ele fala assim, quem disse para você que estava nu? Então, observe que a resposta de Adão é o quê? É uma transferência de culpa para a mulher, que ele era o responsável, ou seja, ele está tentando tirar, né, a responsabilidade dele. É sempre assim, observe que as pessoas sempre estão tentando tirar as responsabilidades de si mesmo. Ah, a culpa é da igreja, a culpa é do meu pastor, a culpa é do irmão que eu não gosto, a culpa é do cantor que canta lá na frente, da música que é tocada, a culpa é da pregação, que sempre está tentando transferir a culpa, né, a alguém. Versos 13, tá? O Senhor Deus perguntou então à mulher. Então agora Deus vira para a mulher e pergunta, o que foi que você fez, filha? O que você fez, filha? O que você fez, Eva? Conta para mim, como se ele não soubesse, né? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Gente, quer resposta mais sincera que essa? Aqui mostra que as mulheres são mais sinceras que os homens, viu? Desculpa os homens que estão assistindo. As mulheres são mais sinceras, são mais verdadeiras. Ela disse a verdade. Eva disse. Adão não disse a verdade. Ou melhor, Adão sequer respondeu o que Deus perguntou para ele. Tá? Mas a Eva respondeu. Ela falou assim, foi a serpente. Tá? Daí Deus fala assim, verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Então agora o Senhor vai aqui se direcionar à própria serpente. Né? Você que gosta de falar com animais aí, você pode continuar falando, que Deus também fala com animais, tá? Aqui, ó. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. A serpente fazia parte dos rebanhos domésticos, como cachorro, gato, papagaio, né? Tá? Entre todos os animais selvagens, sobre seu ventre você rastejará, dando ideia que ela não rastejava, que ela andava, ok? E pó comerá todos os dias da sua vida como uma condenação, como uma disciplina, como uma consequência que ela vai comer agora por ter, né, se permitido ser usada pelo diabo. E a pergunta aqui, a serpente, queridos, ela poderia ter evitado? Claro. Você acha que o diabo é mais poderoso que uma serpente? Você acha que o diabo é mais poderoso? Você acha que o diabo não tentou usar o elefante, que era maior? O macaco, que era mais ágil? O diabo tentou usar um monte de animal, queridos. Mas esses animais falaram assim, não, diabo, aqui para você não tem. Nós podemos ser assim, dizem que nós somos irracionais, mas não somos, né? Aqui não tem vez. Agora, a espertona da serpente, e aí cuidado, os espertões dessa vida, você que se acha muito espertão, que quer ser melhor do que os outros, que quer ser... A espertona da serpente falou assim, ó, mas se eu deixar ele usar um pouquinho a mim, eu vou ter uma exposição, afinal de contas, né? Vou deixar o diabo me usar. Né? E quem sabe aí eu não ganho algum conhecimento a mais por isso. Cuidado, você que está atrás, né, de muito conhecimento e está negociando princípios e valores. Eu digo para você, o diabo tem muita coisa para te ensinar, viu? Tá? Cuidado. O diabo tem muita coisa. Hoje, pode ver, dá a impressão que quem não lê hoje 3, 4 livros por semana, né, tá fora de uma tendência. Eu digo para você, irmãos, então leia 66 livros por semana. Leia 66, está aqui, ó. É suficiente, tá? Ah, pastor, está fazendo uma apologia, não escrever livro? Não, não estou, porque eu vou escrever o meu, daí como é que eu vou pedir para você ler o meu, né? Mas eu só estou dizendo o seguinte, livro bom está aqui, tá? Livro bom está aqui, tá? E sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Versos 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E ela ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui tem uma alusão sim também, né, a Lucas 10:19, pisareis a cabeça da serpente, escorpião e toda a força do maligno, nada vos fará dano algum. Ou seja, é uma referência a Jesus, que seria filho de Maria, que ia pisar a cabeça dele, aniquilar, tá? Não vamos entrar muito nisso aqui, mas existe sim. A mulher ele declarou, então agora o Senhor começa a declarar o quê? Uma sentença no sentido assim, ó, você vai ter que pagar, né, uma multa por isso que você se permitiu, assim como Deus é justo, fez isso com a serpente, agora olha para a mulher, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Então agora vai doer, tá? Seu desejo será para o seu marido, ou seja, seu desejo não é mais para você, agora é para ele. Aquilo que era para você, mulher, o seu desejo era para você, agora não vai ser mais para você, vai ser para o seu marido, ou seja, eu vou dar para ele.
O seu desejo. Aquilo que você deseja, eu vou dar para ele. Então, eu desejo muita coisa, viu, mulherada? Esposa, pastor André, pode desejar, mas deseje muita coisa boa, tá? Porque quem vai colher é teu marido. Então, se você desejar coisa má, você já sabe. Se você quer acabar com teu marido, você já sabe. É só desejar coisa má, porque ele vai colher coisa má, tá bom? Aí, muitas mulheres não entendem, né? Por que pragueja o seu esposo, o seu marido, e as coisas vai mal, e cada vez fala assim, esse cara não presta para nada, não serve para nada, não sei o que. No final, ele só tá colhendo o que ela tá desejando. Olha só o poder da mulher, hein, gente? Que poderoso, hein? Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Esse dominará é o mesmo conceito lá atrás, irmãos, de que o homem domine sobre a terra, é domar, ou seja, está dizendo assim, Deus está falando assim, a partir de agora o homem vai domar você, mulherada. Né? Eles vão domar, vai ter que domesticar, domar. Vocês vão, é como se assim, vocês são selvagens. Olha que coisa terrível isso, pastor. Pois é, o que você quer que eu faça? Está escrito aqui, né? Foi Deus que escreveu. Tá? E o homem, mas fique tranquilo, esse domar não é bater, esse domar, não, esse domar é o seguinte, é ter sabedoria. Veja bem, como é que você doma, tá? Um ser, irmãos, você tem que estar próximo, você tem que usar de carinho, de compreensão, descobrir a linguagem dele, como entende, como não entende, como a pessoa recebe, como não recebe, tá? E para tentar fazer o quê? Né? Domesticá-lo de forma que você possa estar com esse animal. No caso da mulher aqui, você tem que o quê? Você tem que ser o cabeça, você tem que dar a ela, né, segurança, amor, carinho, instruir, às vezes sim, né, prender, limitar algumas ações, tá? Mas no intuito que não de prejudicar, no intuito assim de tentar trazer para o conjunto, trazer, é isso que as escrituras estão tentando dizer, tá? Verso 17, o homem declarou, cadê? A mulher, né? Tá, agora então verso 17, então agora o homem, tá? E o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara. Observe, para quem que Deus ordenou? Deus falou para Adão, Deus não falou para Eva. Deus não falou para Eva, não coma dessa árvore. A Eva não pecou, irmãos. Quem pecou foi o Adão. Porque o Adão, o que ele fez? Ele transferiu para Eva o que Deus falou. Mas Deus não... Aqui, ó, Deus está falando. E ao homem declarou, visto que... Tá, abre aspas. Visto que você, Adão, deu ouvidos à sua mulher, você deu ouvidos... Não é o problema. Quer dizer que eu não posso dar ouvido para minha esposa? Não, não é isso. Você não pode dar ouvidos mais para ela do que para Deus. Primeiro é Deus, depois com certeza é a tua esposa, né? Que é aí um grande farol aí na sua vida que vai te ajudar em muito, né? Então, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, Deus está falando, eu falei para você, eu dei uma ordem para você, Adão, para que você não comesse. Eu não falei para tua mulher, mas para você eu falei. Maldita é a terra. Queridos, eu penso que aqui é o seguinte, a vontade era Deus falar assim, eu mato... Sabe quando teu filho faz um troço muito... Teu filho, tua filha faz algo terrível, você fala assim, eu mato você, seu miserável. Né? Você quer quebrar ele de pau? Eu acho que é Deus aqui que queria quebrar Adão de pau. Mas para ele não quebrar Adão de pau, o que ele faz? Ele amaldiçoa o quê? A terra. Talvez assim o correto aqui, porque para pensar, irmãos, por que coitada da terra tem que... né, receber uma punição tão grande por causa do pecado de Adão, tá? Porque Deus ama Adão. Deus está brabo, mas ele ama Adão. Então ele vai aonde? Ele vai na matéria-prima. Ele amaldiçoa a matéria-prima que é a terra. Então olha só, maldita é a terra por sua causa. De quem que foi por causa de quem? De Adão. Que quem pagou o preço? A terra. Então ele diz, maldita é a terra por sua causa. Agora sim, com sofrimento você se alimentará dela, porque agora, Adão, como você depende dela, você está ralado, entendeu? Então agora você vai comer na mão dessa terra. A terra, você, né, por tua causa, ela foi amaldiçoada, então, e agora você depende dela, você vai ver o que ela vai fazer com você. Você vai ver como ela vai cobrar cada centavo dessa maldição de você, tá? Todos os dias da sua vida, ela quem? A terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. Quer dizer o seguinte, que a terra não agia desta forma, mas a partir de agora ela vai começar a agir para com o homem, tá? Ela não dava seca, ela não dava improdutividade, ela não dava infertilidade, nada disso. Ela trabalhava bonitinho, redonda, irmãos. Né? Ela era amigável, mas a partir de agora, então, o homem virou inimigo dela, tá?
E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Você vai ter que comer dali. Né? Então, olha só, você está na mão dela. Você depende dessa terra que eu acabei de amaldiçoar por tua causa, Adão. Verso 19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Significa que ele comia pão antes, mas não era com o suor do rosto dele. E interessante que ele já comia pão, irmãos. Já para pensar nisso aqui? Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Tá? Significa o quê? Por que Deus usa uma figura de linguagem, pão? Ou é porque ele já comia pão? Quem que fazia pão? Quem que dava pão para eles? Que pão é esse? Será que era o maná? Né? Será que era o maná que caía do céu? E ele comia pão todo dia? Falou, mas agora eu cesso o maná? Eu vou cessar o maná agora. E agora você vai comer pão da terra. Né? O pão da terra para a serpente era o pó. Né? O homem agora com o suor do seu rosto. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus está falando assim, ó, tudo isso vai acontecer até que você volte para ela e ela se alimente de você. Por isso que quando você morre, queridos, a primeira coisa é a terra se alimentar. Ela está com tanta raiva de você que ela come, você entende? Você vira pó. Você volta para ela, você veio dela e volta para ela. Tá? Versos 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Versos 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Veja bem, Deus não podia ter feito assim, falar assim, então é o seguinte, estou baixando um decreto aqui, tá? Municipal aqui do céu, do jardim. O decreto do jardim é esse. Todo mundo pelado sim. Fiz pelado e quero pelado. Não, o que Deus faz? Tá bom. Como eu sei que vocês vão ter que ficar lutando contra esse pensamento, né, inapropriado, porque agora entrou dentro de vocês uma série de coisas terríveis, então eu vou cobrir vocês. Né? Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aonde que Deus faz o comparativo? Mas ele já não era um de nós? Nós já não fomos feitos à sua imagem e semelhança? Sim, mas havia coisas que ainda não tinha sido nos dado, por causa de uma maturidade indevida. Por exemplo, o conhecimento do bem e do mal não tinha sido dado ainda. Tá? Não era tempo de dar. Eles forçaram uma situação, eles provocaram uma situação, eles se anteciparam a um remédio. Tá? Não era para ser assim. Tá? Então, mas Deus agora fala assim, então agora eles são como nós. Né? Nós quem? Né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Conhece o bem e o mal. O problema é o seguinte, eles conhecem o bem do mal, mas não sabem lidar com o bem e do mal. Você está entendendo? Olha o complicado, às vezes o problema que o conhecimento pode dar. Você conhece como pilotar um avião, mas você não tem um avião. Então você só pilota se você roubar um. E você quer pilotar, porque agora você sabe. Tá? Você... deixa pra lá. Ai, Jesus. Né? Olha só. Tem coisa aqui, irmão, que tem que segurar. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós e conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Então agora, por causa disso, você deixa de comer do fruto da árvore da vida, que o nome já fala, da vida, trazer a vida, e coma e viva para sempre. Porque agora você não pode viver para sempre assim. Você tem que passar pela morte para mim poder aí ver o que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos restaurar? Aí Deus falou assim, olha, eu já tenho um plano de salvação, eu já tenho, não vou contar para você não vai saber, porque senão você estraga, né? Mas já basta o bem e o mal que você está sabendo, o resto você não vai saber, tá? Por isso que Apocalipse, irmãos, tem tantas predições e tantas, não sei, mas você percebeu que Deus não, o pulo do gato, Deus não contou, ele só contou o cenário. Quando você começar a ver isso, fique esperto, se anime. Olha, quando você vê as coisas mundialmente acontecendo assim, assim, assado, economia assim, assim, assado, política assim, assim, assado, religião assim, assim, assado, fica esperto, né? Mas ele não diz, então a questão de você estar despertado ou não para isso. Versos 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Então agora sim, queridos, meu Deus, esse foi um despejo triste, né? Então agora Deus manda eles embora. Né, do jardim que Deus plantou lá no Éden. Falou assim, mas é porque Deus estava tão bravo que tocou eles de casa? Não, irmãos, é porque Deus falou assim, se vocês ficarem aqui comigo, né, porque o Éden é minha casa, o Éden hoje está onde? Pode ver, quando você vê a descrição lá do céu, né, da Nova Jerusalém, do trono de Deus, você vai ver que é o Éden, porque está lá a árvore da vida, né, está lá no capítulo 21 de Apocalipse. Então agora Deus fala assim, você não pode estar no céu comigo, seja o céu na terra, né, porque
agora nós somos diferentes, ainda que somos feitos à imagem e semelhança. Nós vamos ter que fazer uma correção aí, nós vamos ter que corrigir, né? Mas nós vamos, fica tranquilo, filhos, né? Vocês não estão sozinhos, não. Então, embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo, agora então o negócio, né? Vai ter que agradar a terra, vai ter que cuidar dela, cultivar ela. Cultivar significa dar culto, sabia? Cultivar significa cultuar, vem de cultuar. Sim, vai ter que cultuar a terra. O que é cultuar a terra? Cuidar, abrivá-la, mexer vários tipos de terra, adubar ela. O que é cultuar a Deus, irmãos? É ir na igreja? Não. É adorar, é louvar, é meditar, é orar, é receber, é dar, é ofertar, é se entregar. É cultuar, irmãos. É abrir valeta no teu coração e deixar Jesus entrar, tá? Então, cultivar o solo ao qual foi retirado. Versos 24 e último, Deus, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim, interessante que, né, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Mesmo tirando eles do Éden, ele tem que proteger a árvore, porque ele fala assim, ele sabe o caminho. Quando eles veem que eles vão morrer, eles vão querer me desobedecer, eles vão correr lá para comer o fruto, então tem que colocar um anjo para cuidar desse trem, não deixar eles ir. Queridos, até aqui, né, capítulo 3, eu penso que é um bom apelo para nós nessa manhã, vamos voltar para Deus. Se você tem fugido da presença dele, né, pelo pecado, que ainda domina você em várias instâncias, por mais que, volto a dizer, Jesus morreu pelo teu pecado, sim. Ele pagou o teu pecado, sim. Tá? Mas volto a dizer, ele pagou a conta. Tá? Ele pagou aquilo que te afastava de Deus, né? A Bíblia fala assim que ele rasgou o véu, né, que separava o santo do lugar santíssimo, ou seja, o acesso a Deus. Então, assim, é como se o pecado tivesse criado uma barreira, tá? Nem que você quisesse, você poderia chegar a Deus. Nem que você quisesse. Hoje não. Hoje, o que Jesus fez foi o seguinte, você querendo, você chega a Deus. Mas não esqueça que o pecado não vai aceitar isso fácil. O diabo não semeou um chip em você lá atrás à toa. Não, esse chip, cada vez que você se aproximar de Deus, ele vai começar a incomodar. Para quê? Para você se afastar de Deus, entendeu? Tá? E não se sentir tão mal, tão culpado, tão, né? Porque às vezes se chegar perto de Deus é encarar a verdade. Mas, querido, ele é a fonte de vida, minha e sua. Esqueceu que foi ele que soprou o espírito de vida? Nós só temos vida se tivermos recebendo o sopro de Deus diariamente. Nós só acordamos nessa manhã porque ele soprou o seu fôlego sobre nós. Se ele tapar o nosso nariz, queridos, a gente vai morrer. Tá? Então, no nome santo e poderoso de Jesus, que você possa tornar para Deus, esquecer, né, do teu pecado, porque Jesus já pagou por ele na cruz do Calvário, e saber que o que você sente hoje não é o pecado mais. O que você sente hoje, tá, são as consequências que este pecado lá de trás, que inclusive já foi pago, sabe aquela coisa assim, sofri um acidente de carro, já foi há 5 anos atrás, você já consertou o teu, do outro que bateu, não sei o que, mas você ficou traumatizado, é o trauma, aí por isso você não dirige, tá? Por quê? Por causa de 5 anos. Então, gente, por que muitas pessoas têm dificuldade de dirigir-se até Deus? Porque está vivendo debaixo de um trauma. Não é mais debaixo do acidente. O acidente passou. Passou, foi pago, foi resolvido, está tudo certo, todo mundo, ninguém morreu, graças a Deus. Né? Mas assim, o trauma ficou. Então você tem que sair do trauma do pecado, queridos. Deixa o Espírito Santo te conduzir para Deus do jeito que você tá bom? Porque ele tem ali um anel para colocar no teu dedo, porque ele quer lembrar que ele tem uma aliança com você. Ele tem uma veste nova para cobrir você, ainda que ele queria você peladão, mas tudo bem, né? Esse peladão significa o quê, irmãos? Transparência, significa o quê? Pureza, significa o quê? Naturalidade nele, para ele, tá? E com certeza ele tem uma grande festa para comemorar do teu retorno. Que Deus abençoe você, sua vida. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Se não puder, né? Que assim seja, né? Que Deus te abençoe também da mesma forma. Tá bom? Eu quero crer que, de alguma forma, em algum dia, em algum momento, em alguma circunstância, Deus vai usar esses vídeos, por isso que eles têm ficado aí, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós tivemos às 19 horas no culto. Não, pastor, é às 15 horas. Não, irmãos, hoje às 15 horas não vou entrar não, tá bom? Tá, se a Fabiola quiser, a Fabiola entra. Ela tem lá acesso lá na igreja, ela entra, ela faz. Né? Eu não vou entrar, eu estou rebelde.
Eu tô rebelde, eu não vou entrar às 15 horas hoje, tá bom? Mas vou entrar para assistir a Fabiola se ela entrar, tá? E às 19 horas, então, nosso culto presencial, tá? E eu ia falar, e às 22 a nossa oração da noite, essa eu venho, tá, gente? Essa eu não tô rebelde, essa eu venho, tá bom? Que Deus abençoe vocês. É estranho ver um pastor falando isso, né? Tô rebelde. Mas, na verdade, Cris, eu só tô seguindo, por incrível que pareça, uma direção do Senhor, né? Porque, na verdade, eu tô ativando meus discípulos, sem eles perceber, mas eu tô ativando eles, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que você continue firme com Jesus. Obrigado por você estar aqui com a gente. Deus abençoe. E juntos somos mais fortes. Um beijo, fica com Deus.